O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como a solenidade da Anunciação do Senhor caiu no domingo de Ramos, início da Semana Santa, foi transferido para hoje, porque na liturgia da nossa igreja tem uma regra: nenhuma outra celebração prevalece sobre o domingo. O domingo é sagrado, domingo é domingo, e por isso comemoramos hoje, assim transferida, a solenidade da Anunciação do Senhor. É o início, assim, dos acontecimentos últimos da história da salvação, iniciando, pois, aquele período desta história da salvação, onde, pois, acontecerá de Maria e de Jesus o gesto supremo da obediência ao cumprimento do plano salvífico do Pai. Portanto, uma festa importante que comemoramos no dia de hoje, segunda-feira. É muito interessante que este trecho, chamado da Anunciação a Maria, porque São Mateus apresenta uma coisa parecida, e é uma anunciação a José, aquela em que o José estava pensando abandonar a noiva grávida, e o anjo em sonho lhe diz: Te acalma, José, vou te explicar o que está acontecendo. E diz a ele as mesmas coisas: o que Maria concebeu é fruto do Espírito. E depois de terminado o sono, José obedeceu, fez como o anjo lhe dissera, pegou Maria, pois, e dali em diante
quando o menino nasceu, tomou conta dele, pai adotivo. É parecido. É São Mateus que escreve a Anunciação a José, para fazer ressaltar, pois, a raça de Davi, e sobretudo do ponto de vista masculino. Enquanto que Lucas apresenta, pois, a Anunciação a Maria, ela que concebe e dará à luz ao Filho de Deus, do qual São José será um pai emprestado, mas um pai de verdade, no sentido que adotou o menino Deus. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, certas coisas da intimidade das pessoas, da intimidade da gente, ninguém sabe se nós não falamos, se nós não verbalizamos, se não contamos. Ninguém entra no nosso pensamento, ora essa. Por isso, o sonho de José foi contado por ele. Por isso, esta cena íntima da Anunciação é um relacionamento amoroso entre Deus e a Virgem Maria. Não aconteceu no meio da rua, aconteceu no recôndito da casa de Nazaré. Este diálogo e a decisão de Maria e o fato da encarnação. Um estudioso diz que ela deve ter contado para pessoas muito próximas dela, quem sabe as primas, as irmãs, as comadres, as amigas, não assim a todo mundo, mas a alguém destas pessoas muito estimadas por Maria. Ela contou como seria, pois, como teria sido o acontecimento da encarnação. E a comunicação disso se propagou no âmbito da comunidade primitiva do cristianismo fundado por seu filho. E aí chegou até aos ouvidos do evangelista São Lucas. E ele reproduz aqui, numa redação muito bem feita, muito cheia de sentido bíblico, muito cheio de teologia, de ensinamento para nós. E nesta Basílica Santuário, que é um templo mariano, dos mais importantes e dos mais belos, esse trecho já escutamos milhares de vezes. E iremos ouvir ainda outros tantos, porque aqui, que é uma basílica santuário que reproduz, ou quer reproduzir, a casa de Nazaré, é o lugar de melhor se escutar esta narrativa. Acontece, pois, um relacionamento amoroso. Deus apaixonou-se por esta jovem. Devia ter uns 14, mais tardar a 16 anos. Portanto, na flor da idade. E Deus inicia, pois, a sua aproximação através do anjo. Anjo na Escritura muitas vezes se confunde com o próprio Javé, com o próprio Senhor. Notemos, por exemplo, na luta entre o anjo e Jacó e o anjo, o narrador ora apresenta como um anjo, ora apresenta como o próprio Deus. E o próprio Jacó algumas vezes trata aquele ser misterioso, está ainda escuro, não amanheceu, estão numa peleja, numa luta. O próprio Jacó às vezes fala como se fosse Deus, como se fosse um anjo. E por fim ele diz: me solta, me larga. E o Deus diz para ele: porque tu combatestes comigo, serás ferido aí no teu tornozelo.
Mas isto para dizer como também na narração do anjo Gabriel pode ser muito bem Deus em pessoa tratando com Maria. E começa com um ar que expressa logo o seu agrado. Deus está apaixonado. Começa logo dizendo: oi, tesouro, dizem os italianos quando cumprimentam alguém. Oi, beleza, diríamos nós em português. E Deus diz em aramaico: oi, cheia de graça, eu estou contigo, repleta de graça. E se estabelece um diálogo. A proposta é clara: conceberás, darás à luz um filho, colocarás nele o nome de Jesus. Ele tem uma missão, ele vai libertar a humanidade dos seus pecados. E Maria, conquanto seja uma adolescentezinha, Santana já explicou para ela como é as coisas entre homem e mulher. E é por isso que ela se apressa em perguntar: como é que vai ser? Eu não conheço homem nenhum. O que já mostra, portanto, antes de tudo, uma decisão, diríamos uma vontade, um acolhimento daquilo. É como se ela dissesse: eu estou disposta, eu já entrei nessa, agora como é que vai ser? Não sabe direito como. E inicialmente ela supõe que seja alguma coisa humana, já que pergunta: não conheço homem. Quase perguntando: cadê ele? E então, diante desta perplexidade, o anjo, Deus mesmo, se apressa em tranquilizá-la. Te acalma. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo é quem vai te cobrir. Meus irmãos e irmãs, aqui nós podemos refletir tantas coisas desta cena maravilhosa. Podemos refletir sobre a decisão desta jovem. É uma jovem que tem personalidade. É uma jovem que não é alienada. Ela sabe refletir, sabe perguntar. E o que é mais interessante, sabe responder. Donde então, depois de explicado como será a sua resposta: pois não, estou aqui, disponha. Eu sou a serva do Senhor, aconteça em mim a tua vontade, conforme a tua palavra. Queridos irmãos e irmãs, este episódio, vocês sabem, Nossa Senhora contou para Jesus um dia, quando ele já era capaz de entender. Olha, foi assim que tu nasceste. E explicou para ele tudinho. Jesus deve ter ficado pensativo, como quando recebemos alguma revelação a respeito de coisas que não sabíamos, da nossa infância, da verdadeira paternidade, de coisas assim. E o que é que acontece? Nunca mais esquecemos, nem Jesus. E de vez em quando volta-se àquele pensamento. Jesus deve ter pensado muitas vezes neste episódio que sua mãe lhe contou. E ficou tão gravado na consciência daquele menino, depois daquele rapaz, hoje, do jovem Jesus de Nazaré, que ele repetiu a mesma coisa na hora da decisão lá no Getsemane. Pai, não tem outro jeito. Pai, afasta de mim este sofrimento, este cálice. E ao mesmo tempo ele se lembrou da conformidade das palavras de sua mãe.
e as repetiu literalmente. No entanto, disse Jesus no horto: não se faça a minha, mas a tua vontade. Igualzinho como a Virgem Maria respondeu: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo retirou-se dela para ir dar o recado ao céu, aos anjos, aos santos. Olha, a jovem Nazarena aceitou. Meus irmãos e irmãs, neste ano iremos, pois, vivenciar a espiritualidade do nosso grandioso Círio com o tema Uma Jovem Chamada Maria, onde iremos meditar sobre este texto da Anunciação, pedaço por pedaço, a cada noite, a cada encontro. Neste ano acontecerá o Sínodo Extraordinário dos Jovens, a Assembleia Geral dos Bispos, em Roma, junto com o Papa Francisco, cujo tema será, pois, os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Os jovens no cenário mundial. Meus irmãos e irmãs, que Deus seja glorificado sempre nos seus jovens, assim como foi na jovem chamada Maria de Nazaré. Vamos fazer um instante de silêncio e dizermos nós também, como Maria, como Jesus: eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor.